Audio Jungle. Irmãos, nós temos uma missão difícil, né? Para tratar hoje. Eu tentei falando com Deus todo esse tempo. Uma vida baseada no amor. Existem alguns princípios que são tão banalizados ultimamente, né? E quando se fala de amor, o que se canta nas canções, nas músicas, o que os adolescentes namorados que se veem pela primeira, segunda vez e se dizem apaixonados e que amam um ao outro, tudo isso parece que banaliza um pouco o que é o amor. Mas eu quero tratar com vocês num texto para falar um pouquinho, a coisa ficou meio abrangente, uma vida baseada no amor. Eu quero falar um pouquinho a respeito do amor de Deus e do caráter do Senhor conosco com relação ao amor. Então abra comigo num texto clássico das Escrituras, Jeremias 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. E com a ajuda de Deus, do seu Espírito, vamos refletir um pouco a respeito de uma vida espiritual, de uma vida baseada no amor. Todos acharam? Quem achou pode dizer amém? Quem não achou, fala, dá só um segundinho, pastor, que eu estou achando. Pode deixar que a gente espera um pouquinho. Jeremias 18. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus, Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ali fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação ou de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Amém, irmãos? Somente até aqui, para nós refletirmos um pouco, uma vida baseada no amor. Bom, o que será que esse texto tem a ver, né? Então, o entendimento veio ao meu coração. Mas vamos tratar um pouquinho sobre esse contexto. O profeta Jeremias estava vivendo num tempo do limiar da invasão de Nabucodonosor. Então, o seu período de ministério profético foi um período que antecedeu as invasões que Israel sofreu por Nabucodonosor. Então, Jeremias, esse homem, seu nome significa o Senhor é alto, também pode significar exaltado de Jeová, Jeová estabelece, e aquele a quem o Senhor constituiu. Jeremias 1:1 também diz que ele foi profeta e sacerdote. 1:5 de Jeremias diz que ele foi chamado no ventre da mãe. Jeremias também não casou-se. No capítulo 16, versículos de 1 a 4, diz que Jeremias não casou-se, não por ser celibatário, né, como são os padres ou os monges, mas porque Deus recomendou que ele não casasse, que ele não constituísse família. Porque o tempo em que ele exerceria a sua vida e o seu ministério seria um tempo difícil. Seria um período complicadíssimo na história de Israel, de muito sofrimento. Então Deus recomendou a ele que não casasse, que não constituísse família. Então o período, como disse, em que Jeremias profetiza, em que ele vive o seu ministério profético, foi um período complicado. E Jeremias também teve um ministério curioso. O ministério de Jeremias foi um ministério curioso. Ele foi o porta-voz da destruição. Ele foi o porta-voz da desgraça.
Jeremias foi alguém levantado por Deus para falar, para ninguém ouvir. Ou seja, ninguém ouvir não. Ouvir, mas não atender. Ouvir, mas dar de ombro. Ouvir e repudiar a sua mensagem. Por quê? Porque Deus levantou Jeremias num período em que Israel estava longe de Deus, e Deus foi se aborrecendo com o seu povo, e ali Deus permite que Nabucodonosor, Deus levanta Nabucodonosor para invadir Israel, para devastar Israel de uma forma cruel, de uma forma hedionda, de uma forma totalmente terrível. E Jeremias se levantava nos locais públicos, e diante dos reis, e diante dos sacerdotes, e diante do povo, e dizia: olha, o nosso Deus Jeová, Ele está levantando um rei ímpio, e esse rei virá contra Israel, e vai destruir tudo aqui. Então toda essa destruição é plano de Deus. Aí o povo dizia: não, ninguém concorda com isso não. Nosso Deus jamais vai fazer isso. No próprio capítulo 18, mais adiante, o pessoal começa a fazer planos, como por exemplo no versículo 18 do capítulo 18, o pessoal começa a maquinar planos contra Jeremias. Jeremias, se ele viesse pregar aqui em Ribeirão Pires hoje, como eu estou pregando, se eu fosse o Jeremias, não ia ter ninguém aqui. Eu ia estar falando para uma igreja vazia. Nem minha esposa e minhas filhas estariam aqui. Se Jeremias fosse um pastor, ele não teria uma ovelha sequer para pastorear. Então Jeremias vive um tempo difícil. E no capítulo 18, você fica imaginando, Deus levanta um homem como profeta. O profeta era um homem respeitado, o profeta era um homem de um ministério em que quando ele chegava as pessoas temiam. Os reis se prostravam para ouvir a voz do profeta. Só que com Jeremias, Deus diz a ele que ia levantá-lo, Deus diz a ele que ia cumprir a sua palavra através dele. E Deus diz a ele: olha, você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. Então Jeremias fica meio assim, confuso com tudo isso. E parece que no capítulo 18, Deus quer mostrar para Jeremias que tudo o que estava acontecendo era por causa do seu grande amor por Israel. Jeremias desce à casa do oleiro, vai lá e contempla a obra do oleiro, e lá te farei saber o porquê de tudo isso. Aí Jeremias, alguns dizem que isso não era literal, mas parece que Jeremias vai realmente a uma oficina, uma olaria. Ele vai realmente lá até onde trabalha o profissional, o artesão que fazia os recipientes lá de barro, de cerâmica. E quando ele chega lá, ele percebe alguém trabalhando, camarada sentado, pedalando uma roda que também era ligada com uma corda numa outra roda, e girava aqui uma pelota de massa, e ele começa a observar o trabalho do oleiro. E quando aquele oleiro está fazendo a obra naquela pelota de barro, começa a tomar forma, e começa a ficar bonito, e começa a ficar formoso. E quando aquela obra, aquele recipiente, aquele vaso bonito começa a tomar aquela forma, começa a ficar legal, começa a ficar algo formoso, e começa a secar já a água daquela argila, daquele barro, de repente ela espatifa na mão do oleiro. Aí ele pega aquela mesma pelota, deve ter umedecido com um pouco mais de água, e pega novamente e insiste naquela pelota de barro, até que ela se torne novamente um vaso bonito. Aí Deus diz: viste a obra da mão do oleiro, Jeremias? Assim é Israel. Assim é Israel na minha mão. Tudo o que está acontecendo com Israel, tudo que você está profetizando sobre Israel e ninguém quer acreditar, ninguém quer ouvir, é porque Israel saiu da minha presença, é porque Israel desviou-se o coração de mim. É como esse oleiro trabalhando habilmente com o barro, e de repente ele quebra. E quebra nas mãos.
assim é Israel na minha mão. E aí ele começa a dizer: no momento em que eu falar de uma nação para arrancar, e para destruir, e para derrubar, se a tal nação se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Porém, se a tal nação, que eu disse que também farei bem, se ela também se desviar, eu me arrependerei do bem que iria fazer-lhe. Acredito que depois dessa experiência, Jeremias começa a entender um pouco mais do que estava acontecendo com o seu ministério profético, de que ninguém queria ouvi-lo, e do que Deus estava fazendo com o seu povo. Então, irmãos, eu quero tratar com vocês a respeito desse texto, para nós amadurecermos um pouquinho mais o nosso relacionamento pessoal com Deus. Primeira coisa, olhando para Jeremias 18, os juízos de Deus não são punitivos, mas os juízos de Deus são sim corretivos. Ou seja, Deus não visa simplesmente punir o nosso pecado, mas Ele sempre visa nos corrigir. Embora nós vivamos numa dispensação diferente, Deus continua tendo a correção como parte do seu caráter para com os seus filhos. Então, como é que nós vivemos uma vida um pouco mais madura no nosso relacionamento com Deus? Entendendo, irmãos, que a exemplo de nós, como pais, quem é pai ou mãe aqui? Vocês amam seus filhos? De verdade mesmo? Faria tudo por eles. Já corrigiu seu filho? Já corrigiu sua filha? A correção causa dor? Às vezes sim. É ou não é? Então Deus, como parte do seu caráter, continua a corrigir os seus filhos. E a correção de Deus, irmãos, não é uma atitude de maldade, mas é uma atitude de amor. Então, quando estamos escapando, quando o nosso coração está se distanciando de Deus, e quando demoramos para ouvir a sua voz, Jeremias teve um longo período profetizando sobre Israel, só que Israel ignorava a voz de Jeremias e continuava com o seu coração indo para longe de Deus, e Deus falando, e Deus falando, e Deus falando. Chegou uma hora que Deus, pelo seu infinito amor, precisou corrigir Israel. E a correção foi duríssima. Deus continua corrigindo os seus filhos. Amém, irmãos? Então, eu não quero assim colocar nenhum jugo sobre o ombro de ninguém. Mas às vezes a gente fica com a sensação que estamos apanhando da vida. E para onde a gente vai leva cacetada, para onde a gente vai é paulada, para onde a gente vai é, né? Mas Deus pode estar nos corrigindo. E se sentimos que Deus está nos corrigindo, é porque temos alguém que nos ama muito. Amém, irmãos? Lá no capítulo 31, no versículo 3 deste mesmo livro do profeta Jeremias, Deus diz assim: porquanto com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Aleluia. Nós somos alvos do amor de Deus e Deus continua a corrigir seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, o texto diz o seguinte: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, os nossos pais, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Deus, para nosso proveito,
para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém, irmãos? Então Deus ainda corrige os seus filhos. A minha filha maior ali, a Isabela, há cerca de uns 3 anos, ela reincidiu num delito por algumas vezes. Então, ela foi minando a misericórdia do pai dela. Então, fez uma vez uma conversa. Fez outra vez uma conversa um pouquinho mais forte. Fez outra vez um castiguinho. Na outra vez, agora é vara. Uma vara desse tamanho assim. Então, como é que foi isso? Ela reincidiu num delito. Chegamos em casa, falei, nós vamos conversar lá em casa, porque a gente não sai batendo em filho na rua, nem puxando a orelha, nem dando beliscão, é ou não é? Tudo tem o lugar, tem até o lugar certo da gente. Deus fez um lugar cheinho, bacaninha, para a gente sentar mesmo o rei, né? Pode chamar o conselho tutelar, que não tem problema não. Chegamos em casa, vamos conversar. A pequena ficou olhando, eu falei, pode subir. Falei para a mamãe também, mamãe já sobe, né? Porque mãe, né? Sobe. Ficamos ali na sala e tivemos uma conversa de uns 20 minutos. Eu disse, papai vai bater em você, filha. Porque foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Fui explicando para ela, fui falando por quê. E quando eu terminei de falar, ela, pai, eu posso falar? Pode. Aí ela expôs as razões dela. Falei, tá bom, filha, mesmo assim, papai vai bater em você. Fique de pé. Ela me abraçou aqui pela cintura. Abraçou aqui e disse, pai, eu sei que você vai me bater. Mas posso dizer uma coisa, pai? Pode, filha. Tipo assim, né? Um último pedido. Eu pode, filha. Ela, que aquele olhão verde, olhou para cima assim e disse, pai, eu sei que você está me batendo porque você me ama. E eu sei que vai doer, pai, mas eu quero dizer para você que eu também te amo. Aí pôs a cabecinha aqui, eu comecei a chorar, quase que eu não bato mais. Mas eu tinha que bater. E a correção tem que doer. Amém, irmãos? Senão fica sem vergonha. E eu sentei mesmo o rei. E ela chorando aqui, sentei no sofá, oramos, nos abraçamos, e depois sobe lá para a mamãe passar um negocinho aí agora. Uma salmourazinha. Foi a última vez que eu tive que agir assim com a minha filha. Ela vai fazer 11 anos, ela devia ter de 8 para 9. Nunca mais eu precisei agir assim. Aí a gente olha para Deus e chama Deus de Pai. Jesus disse na oração do Pai Nosso, quando vocês orarem, vocês já comecem dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus. De vez em quando, irmãos, Deus vai fazer isso, ó, segura aqui na minha cintura porque eu preciso te corrigir. Porque senão o teu coração vai para longe de mim. Porque senão a tua vida vai escapar da minha presença. De vez em quando eu preciso tirar alguma coisa que você ama muito. Como às vezes nós chegamos nos nossos filhos, você vai ficar uma semana sem televisão, ou sem computador, ou sem jogo. Por quê? Porque a gente sente que estamos perdendo, e o caráter está se deformando. Deus é o nosso Pai, e para viver uma vida baseada no amor, nós temos que entender, irmãos, que Deus continua nos corrigindo, e que às vezes parece que a gente está apanhando da vida, e é legal hoje nós refletirmos já nesse primeiro momento, será que eu estou apanhando de cá, apanhando de lá? Deus, a Bíblia diz que o conselho é para o sábio, mas a vara é para as costas do tolo.
Então, se eu estou levando vara para cá, vara para lá, Senhor, me mostra onde eu preciso mudar, aonde eu preciso mudar o caminho, retroceder, me converter de volta, porque se eu estou sendo corrigido, eu quero mudar. Amém, irmãos? Provérbios 29, versículo 1 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Deus continua nos amando. E a correção faz parte do amor de Deus, João. E a correção pode nos marcar. E a correção pode doer. Amém? Mas é melhor que Ele nos corrija. É melhor que Ele mexa com alguns brinquedinhos que a gente tem e que podem mexer e podem nos tirar da sua presença. Nós enxergamos a nossa vida, irmãos, e não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã cedo. Mas Deus já nos olha para a eternidade. Deus já nos olha lá adiante. Nós temos que ter uma vida baseada no amor e saber que existe um Deus que precisa nos corrigir quando necessário. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, será que não estamos sendo corrigidos? Será que alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, será que não é para mudar um pouquinho? Será que não é para dizer para Deus, Senhor, eu entendi. Eu não preciso mais não, Senhor, chega de vara, agora a Tua palavra me basta. Agora a Tua voz me basta, eu não preciso mais de vara, a vara é para as costas do tolo. Então eu fui tolo aqui, fui tolo ali, já apanhei para cá, já apanhei para lá, agora basta o Senhor falar que eu mudo. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, diga comigo, o Senhor, o meu Deus, é o meu Pai, e é um bom Pai, melhor do que eu, para com os meus filhos. E sendo um bom pai, precisa me corrigir, porque Ele me ama. É redundante, mas diga para uma pessoa, Ele te ama. Segunda coisa, irmãos, para entendermos e vivermos uma vida baseada no amor. Deus é imutável no seu caráter e nos seus princípios, porém Ele muda as suas decisões, muda de ideia e volta atrás naquilo que Ele disse, de acordo com a postura dos seus filhos. E o texto é muito claro em dizer, se uma nação para a qual eu disser para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação se arrepender, eu também me arrependerei do mal que ia fazer-lhes, ou seja, eu volto atrás. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, Deus interage com as nossas decisões. Deus é imutável no seu caráter, nos seus princípios. Deus é imutável na palavra eterna que Ele deixou. Mas Deus pode voltar atrás em algo que disse ao nosso respeito, de acordo com o tipo de decisão que nós vamos tomando. Hoje à tarde eu ministrava sobre uma família dentro de uma casa, nesta tarde, e algumas coisas eu ouvi daquelas pessoas e tal, eu disse, olha, nossa vida, ela parece que é formada de grandes bifurcações. O que é uma bifurcação? Você está andando numa rua, você está transitando com o carro, e de repente a rua faz assim. Então são grandes bifurcações e pequenas bifurcações. As grandes bifurcações são decisões capitais da vida, que se nós decidirmos errado, não tem mais volta. Então, por exemplo, onde eu vou passar a eternidade? É uma grande bifurcação. Se eu decidir errado, não tem mais volta. E a vida também é formada de pequenas bifurcações. Então são decisões menores, de caráter menor, mas que também influenciam a nossa vida. Então veja, Deus é imutável no seu caráter. Mas Ele muda de acordo com o tipo de bifurcação, ou para que lado na bifurcação nós vamos entrar. Amém, irmãos? Então, por exemplo, o rei Ezequias, capítulo 38 do livro do profeta Isaías, aliás. O profeta Isaías vai até ele,
com uma mensagem de Deus. E ele está doente. E quando o profeta Isaías chega lá, ele deve talvez ter pensado, bom, chegou o profeta, chegou a voz de Deus, chegou a bênção, chegou a cura. Aí o Isaías chega lá e diz, assim diz o Senhor, rei Ezequias. Aí o rei Ezequias deve ter estendido as mãos, eu recebo. Arruma a tua casa. Aleluia, vai ter uma grande festa, um banquete aqui. Nós vamos comemorar. Essa enfermidade que você tem, oh glória, vai sair agora. Já vou sair pulando aqui. Essa enfermidade é para a morte. Arruma a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Isaías entrega a mensagem, vira as costas e sai. Ezequias se vira para a parede e a Bíblia diz que ele chora copiosamente e faz uma oração, possivelmente como ele nunca fez na vida dele. E ele começa a fazer uma oração quebrantada e dizer, Senhor, lembra-te de que andei na tua presença, lembra-te de que fiz o que era reto aos teus olhos, e começa a falar com Deus, e começa a orar a Deus. Ele está orando a Deus com o rosto virado para a parede. O profeta Isaías talvez nem se distanciou da casa real. Deus vai no profeta Isaías, o Ezequias nem termina de orar, o profeta Isaías recebe a voz de Deus de novo, volta lá, profeta Isaías. Mas como assim, Senhor? Volta lá. E diga o que para ele? Você vai dizer para ele que ele vai viver mais 15 anos. Mas peraí, eu vou perder o meu... Isaías, vai lá. Mas você acabou de falar que ele vai morrer, Senhor. Agora vai viver, Senhor? Mudei de ideia. Mudei de ideia. Isaías vai lá e diz, rei Ezequias, você não vai mais morrer, você vai viver 15 anos. Deus muda de ideia de acordo com a nossa atitude. Deus interage conosco, irmãos. Deus interage conosco. Nós temos um relacionamento meio assim, surreal, meio esquisito, meio subjetivo com Deus, porque às vezes, pelo menos eu oro, e na maioria das vezes que eu oro eu não escuto nada. E não desce anjo, eu não vejo nada. E de repente eu vejo algumas pessoas, puxa vida, eu estava orando e um anjo desceu com as asas abertas. E o outro estava orando e veio uma luz azul e passou pelo ambiente. E eu vi uma cachoeira que vertia água. Eu falei, meu Deus, como eu sou carnal, eu não vejo essas coisas. Meu Deus, eu queria tanto também ter isso. Mas eu sei que Deus me ouve na minha oração. Amém, irmãos? Então cada um tem um jeito de tratar com Deus, mas vamos entender, Deus interage conosco, e quando mudamos, Ele também muda, aleluia. Jonas, filho de Amitai, vai até Nínive e prega contra aquela cidade, porque o pecado já foi, o cálice da minha ira vai transbordar, e diga que em 40 dias aquela cidade vai acabar. Aí vai o profeta Jonas. Ao invés de ir para a cidade de Nínive, pega um barco e vai para Tarsis e muda o rumo, chega lá no meio do navio indo para Tarsis, Deus manda uma tempestade que foi mandada por Deus, não foi pelo diabo, foi por Deus. O barco começa a sacudir e de repente Jonas está no porão, o pessoal acha ele lá, o que está fazendo aí, dormiu com aquela história toda, e Jonas diz para o pessoal, não, a culpa de tudo isso aqui é minha, eu desobedeci a Deus, é só me lançar no mar e que vai dar tudo certo. Lançaram Jonas na água, o mar acalmou, e um peixe enorme pegou e engoliu o Jonas, e o Jonas lá dentro, todo cheio de tripa de peixe, lá de aquela baba nojenta que deve ser o estômago do peixe, fedorento. Lá dentro ele começa a orar a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Começa a confessar os seus pecados e diz para Deus, no abismo eu estou, e começa a falar, e Deus, tá bom Jonas, eu vou te dar uma outra chance, e manda o peixe vomitar o Jonas numa praia. Quando o Jonas sai ali na areia, ele olha, e tem uma plaquinha lá, Nínive a 100 metros, aí ele começa a entrar na cidade e dizer, em 40 dias Nínive vai ser destruída, e começa a falar, 3 dias de caminhada, 120 mil habitantes, e ele vai andando e falando, aí de repente para na praça, Nínive vai ser subvertida, anda mais, e daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída, Deus não suporta o pecado, e ele vai. Quando ele completa o trajeto de toda a cidade, ele sobe para um monte, senta no local,
e fica lá olhando. Vamos lá, Deus, estou esperando chover pedra. Vamos lá, quero ver o negócio pegar fogo aí. Só que quando ele começou a pregar, alguém já caiu de joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia. Aí o outro começa ali, o outro começa ali, de repente começa a chorar, de repente um levanta as mãos para o céu, o outro pega a cinza, põe na cabeça, pano de saco, sinal de arrependimento. E Deus vai lá e diz para Jonas: Jonas, eu não vou mais destruir a cidade. Mas como não, Senhor? Não vou mais. Sabia, eu sabia. Eu sabia. Tinha certeza, por isso que eu não queria vir. Porque eu odeio esse povo, e eu sabia que se eu pregasse e ele se arrependesse, o Senhor mudaria de ideia. O Senhor voltaria atrás, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor é um Deus bom, compassivo, cheio de misericórdia, de amor, e que se arrepende do mal. Eu sabia que se esse pessoal se arrependesse, o Senhor não ia destruir nada, e eu queria tanto que eles morressem. Aí Deus faz crescer uma árvore bonita e ela faz sombra sobre a cabeça de Jonas, e Jonas ali desfruta daquele frescor da sombra. Dali a pouco Deus manda um bicho, o bicho corrói toda a árvore e Jonas começa a dizer: Deus, agora você pode me matar, eu não quero mais viver, eu estou chateado, eu estou bravo e não sei o que lá. E Deus diz assim: Jonas, você está temendo, você está chateado por causa de uma árvore que você não plantou, que você não regou, que cresceu para fazer sombra sobre a sua cabeça, e no outro dia morreu. Você acha que eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda? E termina o livro de Jonas, nos ensinando que Deus volta atrás, que Deus interage, que quando mudamos de ideia, Deus também muda, que quando resolvemos falar com Ele de uma forma como nunca falamos, Ele age na nossa vida como nunca agiu. Aleluia! E no Novo Testamento, então, que a gente pode encontrar situações maravilhosas. Por exemplo, Mateus 15, que a gente vê uma mulher estrangeira, mulher que morava na divisa da Síria, com Tiro, Sidom lá, e Jesus está passando por uma região e aquela mulher sai gritando atrás dele, dizendo: a minha filha está miseravelmente endemoniada. E começa a gritar, e Jesus não dá nem bola, continua andando. E aqueles gritos começam a incomodar os discípulos começam a ficar assim: caramba, isso aí vai... Nós somos apóstolos, nós temos um ministério, essa mulher gritando não é legal. Mestre, despede essa mulher, e a mulher gritando, e Jesus vai embora e nem dá bola. Aí os discípulos começam a ficar incomodados, de repente Jesus para de andar, olha para trás e diz: dona, minha senhora, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a senhora é estrangeira. A senhora não pertence a Israel. Em outras palavras, se vira com a tua filha. Leva para cartomante, leva lá para benzedeira, leva lá para quem você quiser. Você não é de Israel, desculpa. E vai andando e vai embora. E o que a mulher faz? Me tratou mal, eu pensei que ele ia curar, eu vou agora, eu vou no centro espírita agora. Ela continua indo atrás dele, gritando. E ele mais uma vez não dá bola, dali a pouco ele para e diz: dona, deixa eu dizer de novo, porque a senhora não entendeu. Não está certo, não está correto, a senhora acha certo pegar o pão que está na mesa e que são dos filhos, e deitar para os cachorros comerem? A mulher olha para ele e diz: realmente não está certo. Ou seja, Israel é Israel. Jesus falando como um judeu com ela. Israel é Israel. Não é Israel, então não tem bênção, não tem Deus, não tem nada. Não é nem gente. Não está certo mesmo, viu, Senhor, tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas tem um detalhe. Quando os filhos estão comendo, e eu tenho criança, sempre cai alguma coisa no chão. E os cachorrinhos que estão ali, eles se alimentam daquilo que cai da mesa dos filhos. E Jesus olha para ela e diz: vai, pode ir, tua filha já está curada. Pode ir que já está abençoada. Pode ir porque eu mudo de ideia. Pode ir porque de acordo com como a gente interage com Deus, a lição aqui fala de perseverança.
A lição aqui fala de não desistência, porque na primeira negativa ela ia continuar com a filha endemoniada, na segunda negativa, se ela recusasse, se ela fosse embora, se ela desse as costas, a filha ia continuar problemática, mas ela persevera, e a interação em perseverança fez com que a bênção viesse sobre ela. Deus interage conosco, Deus vem ao nosso favor, de acordo com a postura que nós temos, Ele muda de ideia. Amém, meus irmãos? Eu acho essas coisas lindas na palavra de Deus. Eu fico meditando, olhando para Jeremias de novo, para o texto de Jeremias, o vaso quebrado. Nós vemos algo também curioso, olhando lá para o artesão, para aquele profissional. O vaso estava na mão dele. Mesmo tendo domínio sobre a massa, mesmo sendo experiente no trabalho, talvez centenas de vasos e outros utensílios já feitos. Não era um amador. Se fosse eu ou você para ir lá num negócio daquele e sentar lá, não ia sair nada, mas era um profissional. E mesmo alguém muito experiente e hábil para fazer vasos com massa de barro, o vaso quebrou na mão dele. Quem é o oleiro da história, irmãos? Um de cada vez para não dar tumulto. Quem é o oleiro da história? Deus. E quem é o barro, irmãos? O vaso quebrou na mão de quem entende vaso. Isso me mostra a única coisa difícil para Deus. Então, para Deus não é difícil criar qualquer coisa do nada. Para Deus não é difícil levantar um paralítico. Para Deus não é difícil ressuscitar um morto em 4 dias. Para Deus não é difícil fazer um mar abrir. Para Deus não é difícil separar as águas de um rio e ficar metade retida aqui, a outra metade descer na correnteza. Para Deus não é difícil levantar um morto no meio da rua, dentro de um caixão e alegrar uma mãe que era viúva. Para Deus não é difícil fazer com que um câncer saia do corpo de uma pessoa instantaneamente. Para Deus não é difícil, um homem deu um testemunho domingo em nossa igreja, irmãos, que foi um negócio fantástico. Ele entrou com uma infecção generalizada no hospital e de repente, os médicos tentando de tudo, chegou uma hora que os médicos falaram, não tem mais jeito, a equipe médica saiu da sala para dar notícia para a família do seu falecimento. E dali a pouco aquele homem voltou. E os médicos já estavam para dar notícia. E quando aquele homem, depois de 22 dias de coma, voltou, os médicos disseram, o senhor é um cara de sorte, hein? Porque nós tentamos de tudo para tirar você daquele estado, e você entrou num estado que nós desistimos, saímos todos da sala com exceção de uma pessoa. Que pessoa? Uma médica, uma anestesista. Ah, que bom, doutor, eu gostaria de conhecê-la, de agradecê-la, porque ele falou, realmente, porque nós saímos todos da sala e ela ficou ali do seu lado, lutando pela sua vida e chorando e falando com você. E para nós estava morto já, viu? Puxa, doutor, eu quero conhecê-la, eu quero agradecê-la. Olha, eu vou ver, porque eu nunca vi aquela mulher aqui no centro cirúrgico, na Beneficência Portuguesa, e depois daquele dia nunca mais voltei a ver. Quem será que estava ali, irmãos? Para Deus não é difícil nada. Para Deus nada é difícil. E eu fui visitar aquele homem, e ali, conversando por quase 2 horas com ele, eu falei, seu Antônio, o senhor vai contar isso na minha igreja. Ele é ele é do interior de São Paulo, e aí, domingo eu olhei para ele, ele estava gordo, forte, diferente, eu falei, o senhor é aquele que eu estou pensando que é? Ele disse, sou eu mesmo, então vem aqui contar para os irmãos, porque eu profetizei que você viria contar aqui. E ele contou, a igreja se alegrou, irmãos. Então, para Deus não é difícil pegar alguém que já estava morto e dizer, não, vai levantar. Agora, o que é difícil para Deus? É lidar com a gente. Quando o vaso quebra na mão do oleiro, isso nos dá a entender que o amor de Deus para conosco, mesmo com todo o seu amor, mesmo com a forma especial que Ele tem para lidar conosco, é difícil de lidar com a gente, irmãos. É difícil de lidar com o ser humano.
Por isso que aquele vaso que simboliza Israel, que também somos nós, quebrou na mão do oleiro. E por que para Deus é difícil? Porque Deus poderia nos criar já programados. Programados. Que horas são? 7 horas. Puxa vida, eu preciso tomar banho para ir para a igreja. E já vem cantando um hino da harpa. Nós abrimos esse culto e já vem para a igreja, programado. Aí dá lá a hora do almoço, meio-dia. Epa, eu preciso orar. Senhor, tal, preciso orar. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, tal, e eu quero te adorar. Deus poderia ter nos criado programado já, propensos a adorá-lo. Mas Ele não fez isso. Deus quer que nós nos apaixonemos por Ele. Amém, irmãos? Por isso que é difícil. Deus não pega ninguém pelo pescoço e diz, vai para a igreja. Não quero, Senhor, não estou afim hoje. Eu estou falando para você ir. Não quero, Senhor. Poxa vida, deixa eu assistir uma novelinha aqui, pô. Não quero, mas você tem que ir, a bênção, vai ouvir a palavra, vai lá adorar junto com o corpo de Cristo. Ah, Senhor, não estou afim, vai ter jogo de São Paulo hoje, tem misericórdia, estou cansado, trabalhei pra caramba. Mas eu não quero ir, Senhor. Eu quero que você vá. Aí Ele pega a gente pelo pescoço e vamos, e você vem, não, eu não quero. Deus não faz isso. Ele quer ser o primeiro. Vida cristã baseada no amor. Nós temos que romper com essa dificuldade de Deus de lidar com a gente. Deus quer pessoas voluntárias que queiram servir a Ele. Deus não quer que a gente levante as mãos para adorar, porque alguém pega o microfone e diz, levanta a sua mão e adora a Deus. Aí você, puxa vida, ai, deixa eu levantar a mão. Deus quer que voluntariamente a gente se renda a Ele. Deus quer que voluntariamente a gente diga, Senhor, hoje eu não tive contigo, hoje eu não falei contigo, Senhor, puxa vida, deixa eu parar um pouquinho aqui, porque eu não vivo sem Ti. Deus quer que voluntariamente a gente pegue essa palavra e dizer, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso me alimentar, porque a minha alma tem fome, e não é fome de comida, não é sede de bebida, de refrigerante, de carne, é fome de ouvir a Tua palavra. Deus quer que voluntariamente a gente tenha saudade de estar na casa dEle, irmão. Deus quer que voluntariamente a gente tenha prazer em servir a Ele. E não fazer para agradar eles, para os outros verem, para alguém agradecer. Deus quer que a gente seja apaixonado por Ele, é isso que Ele quer. Por isso que é difícil lidar com a gente. Porque a gente faz por obrigação, a gente faz para agradar os outros, a gente faz para os outros verem, a gente faz porque alguém vai aplaudir, a gente faz porque isso, porque aquilo, para sei lá para quê. Por isso que o vaso quebrou na mão do oleiro. Porque Deus queria o amor de Israel. No Salmo de número 50, Deus está falando com o seu povo e dizendo, eu não te repreenderei pelos seus sacrifícios que estão sempre diante de mim. Vocês trazem os animais e matam os animais, realizam o culto, mas meu é todo animal do campo. Minhas são todas as árvores, a vegetação, as servas, os bodes, os cavalos, é tudo meu. Se eu quisesse bodes, é tudo meu, eu teria. Eu não quero o sacrifício de vocês, eu não quero os animais mortos aqui, eu quero vocês. Eu quero o coração de vocês. Amém, irmãos? Deus não quer o dízimo de você, a tua oferta, o teu dinheiro, o teu bem, o teu carro. Ele quer você por inteiro. Eu fiquei 2 semanas, 2 domingos seguidos falando sobre mordomia cristã e falando que tudo é de Deus, nós somos mordomos. Deus quer a nós por inteiro. Deus não comprou 10% das suas ações. Deus verteu o sangue para ter você por inteiro. Deus encarnou, andou nessa terra e foi para a cruz, não para ter 10 ou 20 ou 40 ou 50%, mas para que nós nos entreguemos a Ele, nos apaixonemos por Ele e vivamos para Ele para sempre. É isso que Deus quer. Amém, irmãos? Por isso a dificuldade, por isso que o vaso quebrou na mão do oleiro. Por quê? Porque Deus não fez a gente programado. Deus quer que nós entendamos que Ele nos quer. Deus quer a gente entregue para Ele.
Isso é uma vida cristã baseada no amor. Quarto, outra coisa interessante aqui também nos fala de um amor indizível de Deus é que o oleiro, quando o vaso quebra, ele não despreza aquela massa, mas ele pega aquela mesma massa e deve ter umedecido a massa para ela tornar-se maleável de novo. E daquela mesma massa, ele faz um novo vaso. Uma vida cristã, baseada no amor, significa que para Deus nós não somos descartáveis. Nós vivemos num mundo descartável, tudo é descartável. Pessoas são descartáveis, às vezes na empresa que trabalhamos somos descartáveis, somos um número. Para o governo também somos descartáveis, somos uma estatística no IBGE. Para o SUS, Sistema Único de Saúde, a gente morre num corredor de hospital, em cima de uma maca ou no chão mesmo. E às vezes, irmãos, até na igreja a gente é descartável. Às vezes, poxa, o pastor só fala comigo quando ele precisa de alguma coisa que eu faça. A gente parece ser descartável. Até os pastores são descartáveis. Ah, ele não faz do jeito que tem que fazer, então tira, põe outra aí. Nós somos descartáveis. Às vezes o pessoal faz tudo e tal, e quando faz churrasco, faz festa, faz isso, faz aquilo. E a gente vê as pessoas fazendo tudo, combinando todas as coisas boas. E quando as coisas ficam ruins, aí eu lembro do pastor. Então, às vezes, nós somos descartáveis como pessoas, mas Deus não nos descarta. O texto diz que ele pega a mesma massa. Ou seja, ele estava terminando, ele estava no acabamento do vaso, aí o vaso quebra. E quando ele está naquele processo de acabamento, já está quase que endurecendo. Quando ele toma aquela forma bonita, ele já não está mais maleável. O lógico seria pegar aqueles cacos e jogar fora, pegar uma nova pelota e fazer outro vaso, mas Deus não faz isso. Ele pega aquela mesma massa, umedece, ela amolece, e ele faz um novo vaso. Jesus quer pegar a nossa vida, regar com o Espírito Santo, e trabalhar nela, e trabalhar nela, e trabalhar nela, e dizer, eu não vou te jogar fora não, eu vou te fazer de novo, porque eu amo você, porque eu quero você, porque eu não abro mão de você. Então ele pega, joga água, e a água também é símbolo do Espírito Santo, e o vaso amolece, quando aqueles cacos amolecem, torna-se de novo maleável, ele começa a trabalhar e faz um vaso novo e diz, agora a obra está pronta, aleluia. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus não nos joga fora. Às vezes alguém diz, não, você não vale nada. Não, às vezes até em casa, irmãos, as pessoas às vezes são maltratadas, as pessoas às vezes são esquecidas, desprezadas, humilhadas, e Deus está dizendo, você é uma massa que eu não jogo fora, eu não abro mão de você. Quinto, o vaso está na mão do oleiro, e estragou na mão do oleiro. Quem é o oleiro mesmo na história? Quem é o vaso? Nós. Ele estragou na mão de quem? Do oleiro. Viver uma vida baseada no amor é ter uma tranquilidade interna de saber que nós estamos na mão de Deus. Tem um adesivo que o pastor Josimar de Campinas, ele disse que ele queria distribuir 500 mil adesivos. Eu acho que ele já deve ter chegado nisso aí. Você já deve ter visto também nos carros. Um adesivo com uma mão assim e escrito assim, nas mãos de Deus. Já viu isso? Nós temos que ter uma tranquilidade, irmãos, que se somos comprometidos com o Evangelho, nós estamos na mão de Deus.
poxa, mas na mão de Deus o vaso quebrou. Quebrou, mas quebrou na mão de Deus. Ou seja, a chuva e o sol vai para o justo e vai para o injusto. Vai para o ímpio e vai para o santo. Vai para os dois. Quer dizer, mas peraí, qual a vantagem? Já que vai quebrar, já que vai arrebentar, qual é a vantagem de ser crente ou a vantagem de ser não crente? A vantagem é que se quebrar na mão de Deus, Ele refaz. Se a nossa vida quebrar de alguma forma, seja sentimental, seja financeira, seja ministerial, se quebrar na mão de Deus, Ele refaz. O ruim é se quebrar, irmãos, na mão daquele que estraga cada vez mais. E as pessoas aí fora estão na mão daquele que vai estragar cada vez mais, e vai quebrar cada vez mais, e vai falir cada vez mais, e vai entristecer, e vai ser depressão sem fim, vai ser morte e eternidade longe de Deus. Mas nós, quando quebramos, estamos nas mãos daquele que pode refazer. Aleluia! Nós temos que ter essa tranquilidade de que estamos nas mãos de Deus. Nós temos que botar a cabeça no travesseiro e sem tomar nenhum comprimido para dormir, e deitar e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu vou dormir e vou acordar, porque o Senhor vai me sustentar, eu estou na tua mão. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 10 adiante, nós vemos um episódio onde o rei Davi, ele comete algo que Deus desagrada muito, que é um censo lá. Ele quis gloriar-se possivelmente do seu reino, do seu exército, das suas posses, do seu tempo de vitória, e Deus fica bravo com ele. E Deus manda o profeta Natã dizer para ele: olha, Deus está bravo com você, e Deus disse para você escolher. Ele deu 3 opções para você. E aí ele diz para Davi: 3 anos de fome, o que você prefere, Davi? 3 meses que você seja consumido diante dos seus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, e 3 dias de espada do Senhor. Aí Davi olha para o profeta Gade e diz: eu estou em grande angústia, eu estou quebrado agora. Mas profeta Gade, vamos fazer o seguinte: caia eu nas mãos dos homens, ou na mão de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Mas não caia eu nas mãos dos homens. Irmãos, tranquiliza teu coração, que se você é um filho de Deus, você está nas mãos dele. E se quebrar, ele vai refazer. Você está nas mãos de Deus. Nós temos um Pai. Nós temos alguém que ama. Nós temos alguém que não descarta. Nós temos alguém que cuida. Às vezes a impressão que nós temos é que estamos abandonados, e como eu estava dizendo aqui, a gente ora e não houve uma resposta imediata, e a gente busca e parece que não acontece nada, e a gente espera e parece que está demorando demais. Mas tem uma tranquilidade: você está na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus. É possível de quebrar? É possível de quebrar, mas se quebrar na mão de Deus, Ele refaz novamente. E 6º e último, para finalizar: se a verdade é de que somos o vaso e estamos na mão de Deus, não há o que temer. Amém, irmãos? Se é verdade que Ele é o oleiro, que nós somos o vaso, que nós estamos na mão dEle, não há o que temer. O apóstolo João escreve a carta e diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E todo aquele que tem medo não é perfeito em amor, porque Deus é amor. Não há o que temer. Isaías, ele profetiza e diz no capítulo 43: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Eu sempre pensava nesse versículo, irmãos, pelo finalzinho dele, né, operando Deus e tal,
que era Deus vindo agindo, que era Deus vindo e rompendo as coisas e abatendo as oposições da nossa vida, mas o contexto não é esse, o contexto é de proteção. É o vaso na mão do oleiro, e nesse texto ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, ou seja, é o que está nas mãos de Deus, ninguém pode tirar o que está na mão dele. Ninguém há que possa fazer escapar ou tirar aquilo que está na minha mão. O contexto é proteção. O contexto quer dizer que nós estamos protegidos. Que se nós estamos na mão de Deus, se somos o vaso, se verdade é que Ele é o oleiro e nós somos o vaso, e o vaso quebrou e quebrou na mão dele, e Ele refez o vaso e fez de novo, significa que nós estamos na mão dele. E se estamos na mão dele, ninguém pode tirar a nossa vida da mão dele. E se estamos na mão dele, estamos protegidos, não há o que temer. Aleluia, porque esse Pai que nos ama, esse Pai que está conosco, esse Pai que está ao nosso redor, que a gente não vê, que a gente não percebe, que a gente não pode pôr a mão. João diz, ninguém viu a Deus, ninguém nunca o viu, mas aquele que ama o seu irmão, esse está em Deus e Deus nele, aleluia. A gente não o viu, a gente não sabe como ele é, qual é a forma, o tamanho, mas nós estamos na sua mão, ele está ao nosso redor, aleluia. Aleluia! No capítulo 43, do profeta Isaías 1 e 2 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Levante uma das tuas mãos assim bem alto. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós estamos na mão de Deus, você está na mão de Deus, a tua casa está na mão de Deus, a tua vida está na mão de Deus, a tua família está na mão de Deus, o teu trabalho está na mão de Deus, tudo que você tem está na mão de Deus, nós estamos protegidos, não tenha medo, confia, caminhe com Ele, porque esse é um Deus que nos ama, isso é ter uma vida baseada no amor, é ser voluntário, é ser alguém que ama a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus não é um Deus punitivo, mas amoroso e nos corrige. Deus não muda em sua essência, mas muda suas decisões ao nosso respeito quando nós mudamos. Deus não quer tanto trabalho para lidar conosco, Ele quer que nós nos voltemos para Ele voluntariamente. Deus jamais nos tratará como descartáveis, mas estará sempre pronto a nos refazer. Deus está com as nossas vidas em suas mãos. Se estragar, Ele fará de novo. Deus está com as nossas vidas em suas mãos. Sinta-se protegido. Fique de pé em nome de Jesus.